Hoje nós retornamos ao Evangelho de Lucas e não vou prometer que nós vamos terminar o texto. Lucas capítulo 11, nós encontramos Jesus no momento crítico do seu ministério. Desde o capítulo 9, Jesus começou a sua caminhada para Jerusalém. Ele já tem passado pelo ministério galileu, agora ele de maneira resoluta deseja ir para Jerusalém. É a Páscoa que se aproxima. Ele sabe que o tempo da sua partida é chegado. De maneira resoluta, ele planeja chegar em Jerusalém para participar da Páscoa e assim ser sacrificado. Enquanto ele caminha, algumas coisas ele vai ensinando principalmente aos seus discípulos. É no capítulo 10 que ele comissiona os 70, dois em dois, para agora fazerem sem a sua presença o que ele havia feito com eles, ou na presença deles. Jesus tem explicado por palavras e por obras que ele de fato é o Messias, aquele que deveria vir ao mundo. Então nós encontramos no capítulo 11, a partir do versículo 14, uma cura, que Lucas não dedica tanto tempo em explicar a cura, mas dirige as nossas atenções para a reação das pessoas diante da cura que Jesus opera. Então, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 14 até o verso 26, diz assim a palavra do Santo Deus. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando a encontra varrida e arrumada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Nós já vimos nesse texto aqui que Jesus, observando o que estava passando na mente deles, mesmo que eles não estivessem falando de maneira audível, enquanto eles estão pensando sobre o que aconteceu diante deles, Jesus, lendo os seus pensamentos, vai explicar o problema das suas argumentações. Interessante que no Evangelho não existe nenhum lugar onde os milagres de Jesus são negados. Eles não conseguiam negar que de fato estava acontecendo um milagre, algo sobrenatural estava acontecendo, tinha acontecido há poucos minutos atrás diante deles, e eles nunca tentam negar essa sobrenaturalidade. Eles vão tentar, no entanto, destruir ou interpretar essa sobrenaturalidade de uma maneira errada. Duas argumentações se levantam. A primeira: a fonte deste poder, com certeza, não é de Deus, mas de Beelzebu, de Satanás, o maioral dos demônios. A outra é: não, tudo bem, eu entendo, mas se você criar ou realizar um sinal poderoso vindo do céu, de fora para dentro, algo maior do que simplesmente fazer o mudo falar, ou ressuscitar os mortos, ou reaver a mobilidade de um braço, se você fizer algo mais espetacular do que você tem feito nesses últimos anos, nós iremos crer em ti. Hoje nós daremos conta apenas da primeira argumentação. Isso é, a argumentação de que aquilo que Jesus está fazendo é de fato pelo poder do diabo e não pelo poder de Deus.
Mas os evangelhos, quando não falam contra a sobrenaturalidade, eles vão argumentar que essa sobrenaturalidade, acreditar que essa sobrenaturalidade de fato poderia vir de duas fontes. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, assim como o livro dos Atos, falam abertamente de que o inimigo das nossas almas, isso é, o diabo, ele tem poder também para realizar coisas sobrenaturais. Sobrenaturalidade, por sobrenaturalidade, não salva ninguém. Todos lembram em Atos capítulo 19, quando Paulo está plantando uma igreja, de que ele teve que enfrentar a sobrenaturalidade ali por causa dos demônios possuindo aquela moça. Todo mundo aqui é familiarizado com as cirurgias, algumas vezes bem-sucedidas, do Dr. Fritz, que aparece a cada dezena de anos aí, tentando fazer coisas sobrenaturais, mas a sobrenaturalidade, por sobrenaturalidade, em si, ela não conduz à verdade. Algo precisa ser acrescentado que valide e interprete aquela sobrenaturalidade, guiando o homem para aquele que deve receber, de fato, o direito das atenções. Eu lembro de um homem que, enquanto tinha uma dor de cabeça, buscando médico de todas as formas, ele tinha uma enxaqueca terrível, então receitaram para ele beber água de uma bica sagrada. Então ele foi para lá, bebeu água da bica e ficou bom. E ele veio falar comigo: pastor, está vendo? Eu bebi água da bica, ficou bom, foi Deus. A água da bica você bebeu, curado você foi. Deus, eu não sei. Porque junto com aquela sobrenaturalidade, aquela cura, o homem ficou aprisionado aos ídolos, tendo que se dobrar e fazer reverência aos ídolos, mudos e surdos que podem fazer absolutamente nada. Vocês lembram do que aconteceu? O que acontece ainda na Guiana, o pastor que está lá, o pastor João, contando a história da sobrenaturalidade efervescente ali na Guiana. Poderes sobrenaturais trabalhando, mas isso não pode ser tudo. E Jesus então não oferece apenas sobrenaturalidade. Aqui é o ponto alto, onde Jesus está lançando evidências na frente do povo, não somente por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele diz, aquilo que Deus diz sobre ele no batismo: este é o meu filho amado, aquilo que João diz sobre ele: olha, eu sou o precursor, a ele está vindo, ele vocês devem ouvir, aquilo que os discípulos dizem a respeito dele, agora aquilo que os milagres dizem a respeito de Jesus. Jesus é o Messias que deveria vir ao mundo, é o Filho de Deus, a ele todos devem se dobrar, não só pelo que ele faz, mas porque ele diz, que comprova o que ele é. Os homens aqui, eles não estão simplesmente negando a sobrenaturalidade, mas distorcendo a fonte da sobrenaturalidade, promovendo uma desculpa esfarrapada para aquilo que estava diante dos olhos dele. Irmãos, não importa se eles estão pedindo um milagre ainda maior do que o que Jesus fez nos 8 capítulos anteriores, ou se eles estão colocando o dedo dizendo: olha, essa fonte aqui é Beelzebu. As duas coisas são simplesmente modificações de um coração incrédulo que não quer se dobrar, não quer largar o osso, não quer se submeter à verdade, à evidência de que diante deles está o próprio Messias, a quem eles devem pôr a confiança. Incredulidade é um negócio esquisito. Uma hora toma um tom polido. Rapaz, se você der mais indicações, mais evidências, com certeza eu vou crer. A culpa não é minha, a culpa é sua. Você não tem levado a minha consciência às últimas consequências. É um problema de equação. Dê-me mais informação, coloque a equação direitinha e com certeza eu vou crer. Dá-me mais sinais. Outras vezes os homens vão dizer: não, isso aí com certeza não pode ser real, não pode ser de Deus. Quando na verdade eles não querem se submeter ao que Jesus pede. Incredulidade, como não poderia ser diferente, ela vai tomar proporções diferentes. Acho muito interessante a reação de Jesus aqui. No final do versículo 17 diz que Jesus sabia o que passava na mente deles. Então, enquanto Jesus está operando os milagres, ele vê o cochichado do coração, assim como sabe o que está passando no seu coração agora. Se você queria ou não queria estar aqui, se vê a razão por quê, se gosta ou se não gosta, se está junto ou fora. Ele olha os corações. Eu fico pensando, quando Jesus começa a dizer, porque eles não sabem que Jesus
onisciente olha e observa e escuta o que está passando na mente deles. Eu fico pensando ele dizendo, olha, todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. E eles devem ter dito, amém, é isso mesmo, claro. Toda casa dividida contra si mesmo cairá. Eles devem ter dito, com certeza é assim. E aí então no final do versículo 18, ele diz, eu estou dizendo isto porque vocês dizem que eu expulso demônios por Beelzebul. E eu acho que eles devem ter ficado aqui com a cara no chão. Fomos descobertos, esse homem sabe o que nós estávamos dizendo e explicou, e foi contra a nossa incredulidade, revelando abertamente aquilo que estávamos pensando. Mas ainda assim acho que existe misericórdia da parte de Deus. Vamos pensar que você é Deus. Não, isso é blasfemo. Vamos pensar que você tem condições de destruir aqueles que vão contra você. Então Jesus está lá, ele é o criador deste povo que está lá, ele veio para trazer o reino de Deus, trazer redenção. E aí as pessoas que estão vendo Jesus realizar os milagres cometem talvez a pior de todas as blasfêmias. Consideram o trabalho e a ação de Deus como o trabalho e a ação do diabo. Chamam o santo do pior dos ímpios, Deus de diabo. É pelo maioral dos demônios que vocês fazem isso. Jesus poderia ter simplesmente, como é? Eu venho aqui, eu deixo a glória que estava nos céus, venho aqui para realizar a vontade do meu Pai, salvar os pecadores, e vocês atribuem a minha obra de graça e misericórdia, o meu poder que eu tenho realizado a todo tempo lá, abertamente ao diabo? Ele poderia tê-los exterminados completamente, mas escolhe entrar num debate com esses homens e explicar como eles estão errados. Então vamos olhar a incoerência desse questionamento. Jesus diz, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa, versículo 17, cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Em outras palavras, eu quero só ajudar vocês, é como Jesus dissesse, a entender que o raciocínio de vocês carece de lógica, carece de coerência. O raciocínio de vocês não está correto, vocês não estão pensando certo. Vamos imaginar que Satanás é o técnico de um time e ele escala as pessoas que fazem gol contra. Você acha que isso se mantém? Ele agora escolhe as pessoas para lutar internamente, como se fosse uma guerra intestinal, inferno contra inferno, escolhendo pessoas que melhor lhe apetecem ali para destruir a si mesmo. Você acha que isso funciona? Vocês concordam que as coisas não são assim? Quando descreve Satanás dessa maneira, descreve como um povo, ou um reino, ou um exército bem organizado, tendo um objetivo, destruir, como reino parasita, o reino de Deus. E eles não poderiam negar isso. Mas talvez, irmãos, aqui nós vemos que a incredulidade em determinado ponto, porque a incredulidade é de fato a razão porque as pessoas não querem se submeter àquela verdade, então eles tentam corromper a verdade e se tornam um pouco loucos. É isso que diz Romanos capítulo 1. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Inculcando-se por sábios, eles tornaram-se loucos. Incredulidade também é tolice, tolice também aqui nesse sentido é loucura. O homem natural, ele não pensa direito, e mesmo quando coloca na arena humana o argumento que eles têm para não crer em Jesus, normalmente carece de coerência. O mundo é incoerente. Como alguém que diz, tudo é relativo. E aí você pergunta, tudo mesmo? E ele diz, sim, tudo. Isso que você está dizendo também é relativo? Ele já não sabe o que responder. Não precisamos de fé, outros dizem, a ciência explica todas as coisas. Tudo é provado pela ciência. Menos a própria ciência, a ética, a beleza e coisas assim. As drogas são um problema endêmico da sociedade, um mal que se alastra. O que fazemos?
nós financiamos e tornamos as drogas vendáveis. Nós liberamos o consumo das drogas. O início do mundo foi como os livros de ciência diz, apareceu a partir do nada. Mas nós sabemos que o nada não consegue produzir muita coisa. Foi assim que aconteceu, um professor meu disse na sala, mas foi assim que aconteceu. Eu tive que perguntar, professor, o senhor estava lá? Como é que o senhor que não estava lá pode dizer que as coisas foram de fato assim? O testemunho de Moisés, como testemunho ocular, tem preferência ao seu. Precisamos proteger as pessoas mais vulneráveis, as minorias. Mas aborto ou matar uma criança no ventre é uma questão de saúde pública. Deixem as mulheres serem o que elas quiserem, mas querer ser mãe e dona de casa é um retrocesso, um incentivo ao chauvinismo. É assim que o mundo pensa. Não existe coerência interna até na arena humana. Jesus não está falando de nada sobrenatural aqui, simplesmente apontando e dizendo, rapaz, eu expulsando os demônios por Beelzebu, é piada um negócio desse. Se Satanás expele Satanás, vocês acham que eles vão lutar um contra o outro? Qualquer casa, vocês sabem disso, não vai perdurar. Como é que vocês estão dizendo um negócio desse? Olhem que o argumento de vocês carece de fato de coerência. O mundo, irmãos, tem transmitido muito barulho. Um dos livros que eu pedi para que vocês lessem esse ano, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, fala da luta que os demônios têm de manter as pessoas com um barulho terrível. Silêncio e música são duas coisas que o diabo odeia, porque a música pode direcionar os sentimentos àquilo que é transcendental, e o silêncio pode ajudar as pessoas a pensarem, a contemplação, mas essas duas coisas têm que ser erradicadas. Faz-se barulho, muito barulho, barulho e distrações a respeito de tudo, das coisas que acontecem lá fora, dentro, amizade. Não deixem com que as pessoas parem, reflitam, pensem sobre o que estão fazendo na vida. Coloque coisas aqui na frente para que qualquer luz do Evangelho e da eternidade que queira vir sobre as brechas, seja de fato contida. Mantenha as pessoas ocupadas, ouvindo aquele barulho da vida, aquele barulho das ideias, impedindo as pessoas de pensarem sobre o que sustenta as suas vidas e a eternidade. Sobre a incoerência da sua própria vida, achando que Deus é bom, fazendo aquilo que Deus não quer, sabendo que Deus é justo, mas ignorando que essa justiça, que cobrou a vida do próprio filho, vai ser cobrada por esses próprios. Eu lembro de um palestrante, falando com uma moça, a moça dizia, olha, eu tenho um direito de ser homem, eu tenho um direito de ser homem, eu sou moça, mas eu tenho o direito de me sentir homem. E aí o palestrante sábio, ele disse, tá, tudo bem. Então vamos dizer que eu vou dizer agora que você tem 67 anos. Aí deu um bug, diz bug, né? Ela ficou pensando, como assim? Não, isso é ilógico? Como assim? Não é ilógico. Se você tem a autoridade de mudar o seu sexo ou o seu gênero com base nas suas preferências, por que eu não posso ter condições de mudar a sua idade simplesmente porque eu quero? Os homens, quando se trata de questões sérias, eles acabam produzindo questionamentos. Questionamentos que ficam na periferia, questionamentos incoerentes, quando na verdade eles querem justificar a indisposição do coração de se submeter a Jesus Cristo. Não é isso que Jesus vai falar no final, no versículo 23? Tudo no final acaba aqui, no frigir dos ovos, quando as coisas terminam mesmo, é aqui. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, ou quem não trabalha ao meu lado, angariando pessoas para colocá-las dentro do reino, está fazendo um desserviço, está contra mim, está espalhando. No final das contas, Jesus está dizendo, o problema não é falta de informação sobre a fonte do poder por meio do qual eu realizo essas coisas. É a incredulidade, indisposição de estar ao meu lado, no meu exército, no meu reino. Você entende as coisas sobre as quais você baseia a sua vida? Coisas simples como criação de filhos,
sobre o sustento da obra missionária, sobre as horas que você gasta assistindo ou trabalhando? O que o barulho do mundo tem dito a respeito dessas realidades? Se você está aqui e nunca se arrependeu dos seus pecados e crê em Cristo como o seu Salvador, o seu Senhor, nunca se submeteu ao senhorio de Cristo, já pensou que se hoje fosse o dia de você se encontrar com o seu Deus, o que você diria quando Ele lhe perguntasse: amigão, por que tu acha que eu devo deixar você entrar no meu céu? Diria o quê? Não tive tempo para pensar? Não tinha todas as informações? De hoje em diante, essa não é a resposta apropriada. Você sabe que você é um pecador assim como eu, e a sua única escapatória é o sangue de Cristo, que foi vertido há 2000 anos atrás. Você deve tomar a cruz, colocar sobre os seus ombros e receber com toda a alegria a vergonha deste movimento, caminhar nas pisadas de Jesus Cristo, até que Ele troque um dia a sua cruz por uma coroa. Jesus, então, explica que mesmo humanamente falando, o raciocínio dos homens não parece coeso. O inimigo deseja vencer o jogo, ele não deseja fazer qualquer gol contra. A segunda coisa que ele usa aqui para ajudar é sobre os exorcismos que estavam acontecendo ali. Isso aqui é brilhante. Ele diz no versículo 19, segunda coisa: o argumento de vocês sobre a fonte ser do diabo e não de Deus, não somente carece de coesão ou de coerência, mas também carece de honestidade. Se eu expulso os demônios, verso 19, se eu expulso os demônios por Beelzebul, e vamos dizer que eu faça isso, só para a gente, e se eu expulso os demônios então por Beelzebul, me digam, por quem expulsam os filhos de vocês? Exorcismo era algo que acontecia naquela época, mas o nível de eficiência era extremamente baixo. Como se fazia? Palavras mágicas, palavras de ordem, na interação com o demônio, algum cânforo, incenso, outras coisas assim, na tentativa de expulsar, libertar aquela pessoa, que acontecia algumas coisas, acontecia algumas vezes, mas aquilo não era de fato poder para libertar como aquele que Jesus tem. Não é à toa que em Marcos capítulo 1, versículo 26, as pessoas se admiram porque Jesus limpa um homem de um espírito imundo, e as pessoas se admiram. Que nova doutrina é essa? Nunca vimos isso, porque com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Sem muita tentativa, sem palavras mágicas, sem mantra, sem incenso, Jesus ordena que elas sejam livres, e é isso que acontece. Jesus ordena com autoridade, é isso que acontece. Se Jesus está fazendo apenas pela força, pela autoridade da sua palavra, isso está acontecendo. Esse pessoal que está fazendo, e vez por outra tem sucesso, está fazendo então por Deus? Mas se eles não têm sucesso fazendo por Deus, e eu tenho um grande sucesso fazendo pelo diabo, vocês não estão entendendo? Sejam honestos, no final das contas vocês estão admitindo que Deus é mais fraco do que o diabo. Em Atos capítulo 19, vamos abrir lá, porque é uma ilustração, na verdade, uma das únicas do Novo Testamento, de um exorcismo. Atos capítulo 19. Versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes, eu não sei o que é isso, já vi vendedor de sanduíche, vendedor de cocada, mas exorcista ambulante, eu fico imaginando, na minha cabeça só vem aquela ideia do galego chegando na casa. Tem algum demônio aí? É muito esquisito, mas é o que está aqui. Então, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos. Dizendo, ordeno, olha o tamanho da linha, ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram os 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote, mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês
quem são. Isso é, vocês querem pegar, parece que eles tinham visto o que Paulo estava fazendo. Em nome de Jesus, eu ordeno que você saia. E ele quer colocar isso como sendo parte do seu mantra, das palavras mágicas que detinham poder. Ele acha que a maneira como se pronuncia, a articulação de determinados sons que tem poder de libertar o homem, e não a realidade da pessoa de Jesus, delegando autoridade aos seus apóstolos para que eles operem essa libertação. Eles não sabem, mas o inimigo das nossas almas sabe. É certo, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, eu vejo a ligação dos dois e é por isso que eu lhes obedeço, mas vocês quem são? E aí o texto diz, e possuindo do espírito maligno, e o possuído saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos, fugiram daquela casa. Ou seja, eles não tiveram sucesso. Jesus então está dizendo, então se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? Porque eles vão ser os juízes de vocês. Se eles fazem o que fazem, e tem pouco sucesso, e vocês acham que eles fazem por Deus, e acham que eu faço pelo diabo, como então vocês não conseguem compreender que na cabeça de vocês, o Deus está perdendo mais, e o diabo ganhando? Eles serão os juízes disso. Carecia então de honestidade a respeito dessas coisas. Honestidade a respeito da fonte de poder. Para terminar essa primeira argumentação, Jesus não somente defende, ou melhor, destrói o argumento deles a respeito da fonte sendo diabólica, mas agora explica a realidade do que estava acontecendo. Ele diz no versículo 20, o que está acontecendo, ou em outras palavras, não é nada disso que vocês estão dizendo. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo diante dos olhos de vocês. Se porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Amém? O dedo de Deus faz uma referência a Êxodo capítulo 8. Lembra que lá no Êxodo, Moisés e Arão, eles vão fazendo determinados milagres, e os sábios de lá, da corte do Egito, de Faraó, conseguem copiar, imitar alguns deles. Lembram? As águas tornando em sangue, eles lá e fazem alguma coisa usando as suas artes mágicas, isso é, as suas artes ocultas, isso é sobrenaturalidade, poder do diabo, para imitar as coisas que Deus estava fazendo por meio de Moisés e Arão. Chega um momento em que isso não é possível. E eles tentam por meio das artes ocultas e não conseguem copiar aquilo que Deus estava fazendo por meio de Moisés e Arão. E eles dizem, nós não conseguimos fazer isso está sendo feito pelo dedo de Deus. Em outras palavras, Deus estendendo o seu braço, abrindo a realidade material, Ele, Espírito, entrando na realidade e modificando as coisas como quer. Não pode ser falseado, não pode ser maquiado, não pode ser imitado, não pode ser destruído. É Deus entrando na história e dizendo, será assim, sem explicação, um milagre. Jesus está dizendo, não tem nada a ver com a sobrenaturalidade do diabo. Vocês são incoerentes na sua argumentação, são desonestos, porque isso acontece todos os dias com os filhos de vocês. Prestem atenção, o que está acontecendo é que Deus está realizando aqui, na frente de vocês, uma insurgência, entrando na realidade por meio do seu Filho, colocando o dedo na miséria humana, libertando os homens, trazendo salvação. E isso prova, por A mais B, que o reino de Deus chegou. Está acessível a vocês, se dobrem diante dele. O reino de Deus era a realidade que João Batista pregava. E depois, quando João Batista é preso, em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, é isso que Jesus prega. Depois de João ter sido preso, veio Jesus pregando, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Em outras palavras, o tempo, o momento, as profecias que foram prometidas no passado, lembra aquela que foi prometida exatamente quando, depois de Eva comer daquela fruta e desobedecer? Lembra que Deus havia prometido que um dia um varão viria e reverteria a ordem da maldição, e traria os homens para perto de Deus finalmente? Lembra daquele homem, 4.000 anos atrás?
Pois é, o tempo está cumprido. Finalmente chegou. O reino de Deus, o governo, essa esfera de influência debaixo do rei Jesus, está bem pertinho quando Jesus começa a pregar em Marcos 1. Aqui ele diz que ele chegou. De alguma forma, entre Marcos capítulo 1 e Lucas capítulo 11, o rei pisando nessa terra, removendo os espíritos imundos, isso é, ganhando espaço, fazendo com que o inimigo perca os seus súditos, e trazendo o coração dos homens para perto de si, sendo o rei de suas vidas, ele e seus escravos de maneira voluntária. Em algum momento isso prova que o reino de Deus estava ali, para eles, na pessoa do rei. E em Marcos então continua dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. A vinda do reino exige que os homens tomem uma resposta. Quem? Todo mundo que está aqui, sentado em pé. Todos nós temos uma resposta apropriada para dar. É isso que Jesus vai dizer. Todos nós já estamos com uma resposta agora. O silêncio é uma resposta. Mesmo que você não diga nada contra Jesus abertamente, o texto na boca de Jesus diz: quem não é por mim, é contra mim. Quem não se submete ao reino de Deus, está, na verdade, lutando do outro lado, o reino do diabo. Se, porém, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. O reino de Deus chegou, meus irmãos. Chegou naquela hora, chegou agora. Chegou essa realidade espiritual, no primeiro momento, que aguarda um cumprimento aqui, nessa terra, no futuro, quando o rei Jesus virá reinar para cumprir o restante das promessas que ainda foram cumpridas, para tomar vingança àqueles que estão do lado de lá, no exército outro, nesse reino parasita. Jesus então explica a salvação em termos de espólio de guerra. Para que fique claro que o mundo é dividido em duas partes, que o mundo é dividido entre dois tipos de pessoa, dois reinos, dois tipos de súditos. Crentes em Jesus Cristo, seguidores de Jesus, e outros que na indiferença, na espera, eles não se submetem a Jesus. Todos estão de alguma forma batalhando em prol do seu rei. Jesus então descreve a salvação não em termos de perdão, mas em termos de espólio de guerra, de luta sendo travada, onde as forças do mal mantêm e sustentam os seus. Olha que ilustração impressionante a partir do versículo 21. Ele explica assim: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Jesus está ilustrando o que acabou de acontecer. Ele acabou de libertar um homem possesso de um espírito imundo, e quando o homem saiu, ele começou a falar. O que isso tem a ver? Isso é do diabo? Não, isso não é do diabo. Isso é uma prova de que o reino de Deus chegou. Isso é o que eu vou dizer para vocês agora. Aquele homem mantinha-se cativo por um valente. O rei das trevas é descrito aqui de três formas. Ele é descrito como um valente, ele é descrito como bem armado, e ele é descrito como guardando os seus preciosos tesouros, para que tudo fique em segurança. Como valente, ele é descrito não como um gatinho, mas como um leão, como um personagem ativo. Às vezes nós temos a tendência de achar que as coisas são simples no reino espiritual. Aqui Jesus, ele levanta um pouco a aba do reino espiritual para a gente ver as coisas que estão traçando. Ele descreve o inimigo das nossas almas como um valente, um homem feroz, um guerreiro bem preparado, acostumado a embates. Tentou Eva, trouxe o pecado ao mundo, carregou um bocado de santos anjos pelo engano, e agora se infiltra nos negócios do reino, tentando impedir o seu avanço com todas essas suas forças. Ele é descrito como bem armado, significando que ele não é indefeso, mas tem maneiras de lutar contra o reino de Deus.
Do mesmo modo, esses, em Judas capítulo 8, versículo 9, diz, do mesmo modo esses, falando de falsos profetas, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade, insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor repreenda você. Não é uma brincadeira o que a gente tem visto em tantas tidas como igrejas aí, em que as pessoas tentam amarrar, distorcer o diabo como se o diabo fosse um ventríloco. Estamos falando do arcanjo Miguel, numa disputa pelo corpo de Moisés que nunca foi encontrado. Mais uma vez, abre-se um pouco a janela do mundo espiritual, e o arcanjo Miguel, mesmo sendo um arcanjo, um príncipe guerreiro, como se diz, do povo de Israel, não ousou proferir juízo infamatório contra ele, mas disse que o Senhor te repreenda. O anjo é mandado da parte de Deus para trazer uma resposta para Daniel, mas ele esperou por muitos dias, porque um dos inimigos do Senhor, sabendo dessa realidade, foi e enfrentou aquele anjo por muitos dias. E você achando que pode amarrar, e as pessoas achando que pode amarrar na autoridade que tem, no poder que tem. Toda e qualquer autoridade e poder que nós temos precisa vir do nosso Senhor Jesus Cristo, não de nós. Então o inimigo aqui, ele é descrito como valente, bem armado. E o que ele faz? Ele guarda o quê? A sua própria casa. O objetivo aqui de dizer guarda a sua própria casa é as coisas que estão dentro da casa, como se diz, todos os bens ficam em segurança. As coisas estão dentro da casa. É como se ele usasse toda a sua esperteza, todos os seus recursos para proteger o que tem dentro da casa. Sabe o que é que tem dentro da casa? O que tem dentro da casa são as almas dos homens. Aqui, dentro da casa, ou os bens, não importa como você entenda, ele está descrevendo o que acabou de acontecer. Um homem, isso é, um valente, bem armado, estava colocando aquele homem que era mudo sobre um sítio, guardando de todos os lados, para que nada o tomasse, para que ele não pudesse sair. Como ele faz isso? Mateus capítulo 4 fala da parábola do semeador, e diz que o semeador lança a palavra, mas o inimigo, isso é, as aves do céu, o diabo vem e arrebata para que aquela palavra não desça no coração. Ele não é inativo, mas procura afastar os homens de ouvirem a palavra de Deus, não permitindo que ela desça no coração. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17 e 18, quando Paulo tem que fugir porque querem matar ele de Tessalônica, ele tenta voltar porque a igreja ficou desassistida, e ele diz, eu tentei, não uma, nem duas, mas várias vezes, mas não consegui, sabe por quê? Porque o diabo me barrou o caminho, se colocou ali para que a igreja não fosse assistida por Paulo. Efésios capítulo 2 fala de que todos nós outrora andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Estávamos subordinados, controlados, alheios a Deus, avessos ao que ele pensava, sendo anestesiados sempre e constantemente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, não é para nós que está encoberto, mas para os que se perdem, nos quais o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual a imagem de Deus. O inimigo trabalha de todas as formas para que a glória de Deus na face de Cristo, por meio do evangelho, não impacte o coração e a alma dos homens. Ele, como um valente, bem armado, de todas as formas, cria estratégias para que você continue achando que a vida é essa aqui, que você, no final, vai dar tudo certo, mesmo que você viva para si, não se importe com o que Deus pensa, não se arrependa dos seus pecados. O diabo é como o dono do peru, que vai dando comida o ano inteiro, e o peru acha, ele é meu amigo, ele só quer o melhor para mim.
E ele vai lá, até que chega a hora da ceia. Essa é a descrição que Jesus coloca. O inimigo fazendo barulho de todos os lados. A descrição que eu vi certa vez, do homem morto em seus pecados, é o homem cego com uma venda em seus olhos. Então o diabo cava um buraco, coloca o homem de ponta cabeça, enfia ele para baixo, coloca um som bem alto para que nada possa chegar aos seus ouvidos, um barulho ensurdecedor, e ele fica pulando de cima para lá, protegendo, guardando o caixão, para que nenhuma informação, para que a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual a imagem de Deus, resplandeça. Irmãos, nós estávamos perdidos, essa era a nossa condição. Ninguém acordou dizendo, agora eu vejo. Para ganhar de um valente como esse, só tem um mais valente. Amém? Amém? O texto diz, mas, versículo 22, aparece alguém como? Mais valente. Vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte seus despojos. A imagem é fabulosa. Existe um cerco gigantesco, as almas dos homens estão dentro daquela casa bem guardadas, os demônios armados até os dentes mantêm a atenção constante, para que nenhum resquício do Evangelho apareça do lado de lá. O homem, esse mesmo, está perdido, não é que ele está lá contra gosto, ele ama aquela situação, está lá porque deseja, se alimenta da gangrena dos seus próprios pecados. Do lado de fora aparece então alguém, que não vê nada de bom no homem que está dentro, o tesouro que o diabo guarda, que são homens pecadores, merecedores do inferno, não tem nenhum valor em si. Surge então um valente, e ele atravessa então as fileiras. O texto diz que ele destrói, ou vence, ou remove. A ideia é quase que remove a armadura, ou as armas, ou deixa ele nu. E vai passando por entre eles, pega o tesouro, pega as almas dos homens, reparte os despojos. Outra maneira de dizer isso é Deus salvando pecadores. É o que Deus fez. Sabe aquelas histórias que a gente vê no filme, daquele camarada que consegue destruir, né, com uma espada, corpo a corpo? Aquilo dali não é nada comparado ao que Jesus fez. Passando por todas as fileiras, ele destronou, derrubou, afastou. Ele removeu a armadura em que o valente confiava, repartiu os despojos. É isso que Jesus fez com aquele homem no passado. É isso que Jesus fez comigo, nos meus pecados. É isso que Jesus fez com você. Às vezes a gente acha que a salvação é uma coisa simples. Jesus aqui está mostrando que foi algo muito mais sério. O texto de Colossenses que nós lemos outro dia reflete bem sobre isso. Colossenses capítulo 2. Versículo 15. Ele vai falar sobre a salvação. Talvez o versículo 13 possa nos ajudar no contexto. Colossenses 2,13 diz assim, e quando vocês, nós, estavam mortos nos seus pecados, está falando de mim e de você, meu irmão, e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo. Como? Perdoando todos os nossos pecados. Tá, como é que foi isso? Cancelando o escrito de dívida, a promissória que era contra nós, ou seja, para o nosso prejuízo. Constava de ordenanças que não eram obedecidas e assim nos eram prejudiciais. Ele removeu a ordem de dívida e cravou na cruz, dizendo, está pago.
e despojando, isso é, e desbaratando, removendo o poder, humilhando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A imagem que salta daqui é de uma guerra sendo travada, onde Jesus e os seus seguidores ganhem. Assim Jesus, ele entra, ele liberta aqueles que são cativos e aí ele retorna para a sua cidade. Ele retorna com as pessoas que estão ao seu redor, todas louvando a grande vitória que aquele general, que o nosso capitão cometeu. E lá, dentro das jaulas, para vergonha e humilhação, estão os próprios demônios, despojados de seus poderes, nus, completamente humilhados, enquanto a glória e o poder do general que libertou os cativos aparecem no desfile, todos alegres, louvando a Deus pela grande libertação. Jesus então termina, no versículo 23, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Alguém deu a ilustração e eu queria lembrar disso. Às vezes a gente acha que tem tempo para esperar e tudo, falta mais coisas. Mas aqui o mundo é dividido em dois. Reino de Deus, reino do diabo. Súditos de Deus e súditos do diabo. Não importa o que você pensa, o que acha, foi Jesus que falou. Se você não está promovendo o reino de Deus pelo Evangelho, se você não tem se arrependido dos seus pecados e crido em Cristo, se você o máximo que tem é religião, boas obras, reforma, isso não vai levar você para canto nenhum. Não importa como você se sente, importa o que Jesus tem dito. Então, do lado de lá, um grande muro, aqui, do lado de lá, estavam os mensageiros de Deus dizendo, ei, vem para cá. Em cima do muro estava o camarada, e de um ouvido ele ouvia os mensageiros de Deus dizendo, rapaz, vem para o lado de cá, vem para o lado de cá. Do outro lado, ele observava, mas silencioso, o diabo de lá, do lado dele, apenas olhava, sem dizer nenhuma palavra. Isso se prolongou por muitos dias, o mensageiro do lado de lá, o homem em cima do muro, e o mensageiro gritando, dizendo, vem para o lado de cá, pula, pula, passa de lado de cá. E aí ele virava para o outro lado, via o diabo apenas olhando, sem pronunciar nenhuma palavra. E finalmente o homem perguntou ao diabo, rapaz, o outro está fazendo uma festa ali, pedindo para que eu vá, você não vai fazer nada não? Ele disse, não. Por quê? Porque o muro é meu. O muro é meu. Aqueles que estão no muro, eles estão comigo. Você não precisa ter uma declaração contra Jesus para pertencer ao reino das trevas. 1 João, capítulo 3, versículo 10, diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Isso é, não existe órfão espiritualmente, todos têm alguma paternidade. Ou são filhos de Deus, ou são filhos do diabo, pelo relacionamento que se tem com Jesus Cristo. O silêncio é uma resposta, a espera é uma resposta, a recusa em reconhecer os seus pecados e se submeter à autoridade de Jesus, simplesmente prova que você está debaixo da autoridade do inimigo do Senhor, lutando contra o Senhor, mesmo que não saia nada de sua boca. Não vai dar para a gente ver o versículo 24 em diante. Jesus conta outra ilustração dessa reforma. Vou só resumir, dessa reforma que as pessoas fazem. De um demônio que acaba saindo, não porque Jesus o libertou, mas provavelmente desses outros exorcistas ambulantes, que não tem tanto poder para purificar de dentro para fora. E o que acontece é que ele sai, ele passa por ali, e aí ele volta e a casa está ornada, não tem ninguém morando nela. Se a gente conseguir caminhar sobre a casa sendo a pessoa, é como se nenhum outro poder habitasse. De novo, Jesus está colocando os dois extremos, ou alguém é habitado pelos demônios, ou habitado por Jesus. Não existe neutralidade. Quando o demônio sai, e Jesus não ocupa aquele espaço, essa ornamentação e adorno nada mais é do que um incentivo para que aquela casa seja ocupada de novo. A decisão por Cristo tem que ser radical, não de melhora, não de reforma. Isso é uma desgraça.
de obediência, submissão radical a Jesus Cristo. Não somente resolver um problema espiritual de possessão, mas invocar a misericórdia de Deus para que seja salvo e transformado, de maneira que Jesus não somente salve, mas venha habitar nessa pessoa para defendê-la. Seguindo a mesma ilustração, Jesus não é somente aquele que salva e conquista, mas agora ele será aquele que defende o que lhe pertence. Amém? Irmãos, essa é uma grande verdade. Eu quero encorajar vocês a louvarem a Deus e agradecerem, porque não seria possível nós destruirmos ou acabarmos com o poder do diabo. Foi Jesus na cruz que fez isso por nós. Eu queria encorajar vocês a vivermos em novidade de vida, a amarmos ao Senhor com todo o nosso coração, alma e entendimento, a pararmos de brincar, mas a vivermos de fato por Cristo, ao lado dEle, ao invés de nos enganarmos achando que porque nós não somos ativamente contra Ele, Ele nos acha um cara legal. Jesus, Ele nos removeu de onde nós não poderíamos ir. Jesus foi aonde os fracos não têm vez, e nos deu a salvação, como se fosse um espólio de guerra. A Ele, toda honra, toda glória e todo louvor, agora e para sempre. Amém. Vamos orar. A Ti, Senhor Jesus, a Ti, não a nós, a Ti, honra, glória e louvor. Por Cristo e por Cristo somente, nós alcançamos essa paternidade. Foi por Tua causa, Senhor, foi por Tua causa. Teu poder, a Tua graça, a Tua iniciativa, a Tua disposição. E o Senhor nos colocou no reino do Filho do Teu amor. Eu peço que o Senhor nos ajude a continuarmos lutando do Teu lado, como um exército, acordado, enquanto travamos as batalhas, em prol do avanço do reino, por causa da graça de Cristo. Oramos em Seu nome. Amém.